Operação Padrão. Essa será a forma de atendimento feita pelos integrantes da Defensoria Pública da União a partir de hoje. Os defensores públicos federais buscam a reestruturação e autonomia da categoria. A Operação Padrão envolve cerca de 500 defensores públicos federais que atuam nos escritórios espalhados pelo país. A intenção da medida é pressionar o governo federal na busca pela reestruturação da carreira dos defensores federais, além da conquista pela autonomia da instituição, como já aconteceu com as defensorias estaduais. Com a ação, ficam suspensos novos atendimentos. Para a Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, apenas em casos emergenciais, como ocorrências criminais, proteção contra risco de morte e pedidos de medicamentos e internações serão feitos. Essa operação padrão não tem previsão para terminar. A Defensoria Pública da União é subordinada atualmente ao Ministério da Justiça. Muito bem, agora nós vamos conversar aqui nos estúdios da TV Justiça com o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Gabriel Faria Oliveira. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Eu gostaria que o senhor começasse explicando o que vocês estão reivindicando com essa paralisação. Então, nós estamos em operação padrão, né? De modo a adequar o atendimento da Defensoria Pública à estrutura hoje existente. E como reivindicação, o que nós pleiteamos é a efetiva estruturação do órgão. Na realidade, nós estamos quase que 24 anos de Constituição com apenas 470 defensores federais, apenas presente, muito mal representados em termos quantitativos nas capitais dos estados, sem carreira de apoio especializada, que é uma obrigação legal também. Então, nós pleiteamos a estruturação e pleiteamos também a solução definitiva da causa da falta de estruturação, que é a autonomia do órgão. Como o nosso público, que é inclusive um público especializado, bem sabe, a Defensoria Pública da União ela litiga quase que exclusivamente com o poder público. Ao contrário das defensorias públicas nos estados, que tem muitas ações de família, de alimentos, enfim, as questões estaduais. A Defensoria Pública da União não. As nossas ações, quase a sua totalidade das ações, elas são contra, em face à União Federal e os seus órgãos, autarquias, INSS, Caixa, enfim, né, IBAMA, etc. e tal. Então, o pleito dos defensores públicos é um pleito da própria sociedade, né? É um pleito constitucional. A Constituição prevê o Poder Judiciário com as suas funções essenciais. E é impossível você compreender uma justiça igual se você não oportunizar a mesma porta, a mesma facilidade de acesso. Por isso que o Estado, a Constituição, no artigo 5º, inciso 74, instituiu o acesso à justiça integral e gratuito como um direito fundamental, não é um direito social. Ele não está dependendo de evolução econômica, de estruturação do Estado para existir. O direito fundamental é aquele que o cidadão não pode existir sem o qual, dentro do Estado, sem o qual não há existência desse direito. E essa autonomia, né? As defensorias públicas estaduais, elas são autônomas e a federal não. Né? Seria isso que vocês queriam? Como é que funcionaria essa autonomia? Me explica melhor. Exatamente, Paulo. O parágrafo 2º do artigo 134 da Constituição outorgou de uma forma absolutamente estranha apenas autonomia às defensorias públicas dos estados, né? A Defensoria Pública é uma instituição una e, como uma instituição una, tem que ter um tratamento similar. Nós temos uma ação, uma DIN, no Supremo Tribunal Federal, de número 4282, né, que está pendente de julgamento, que analisa essa inconstitucionalidade tanto sob o aspecto da individualidade da instituição, quanto do aspecto da quebra do sistema federativo. Porque na medida que você dá autonomia só ao ramo estadual, apenas os governadores e os estados vão ter que evoluir no seu sistema de defensoria, quando na realidade a União também tem que fazer essa evolução. A autonomia pleiteada, ela nada mais é do que você propor o seu orçamento ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional deliberar de acordo com as necessidades que os políticos veem na sociedade, deliberar o tanto que a Defensoria Pública vai ter para dar justiça à população pobre.
É o que acontece hoje já com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Porém, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público possuem a iniciativa de lei, que é um plus a essa autonomia. Sim, continua. Tá? Mas o que nós desejamos é essa oportunidade de propor o orçamento e administrá-lo de acordo com as necessidades sociais. E isso vai nos permitir, né, ter avanços significativos tanto na estruturação das unidades da Defensoria Pública, né, mas quanto no atendimento do cidadão. Nós vamos poder fazer itinerantes, nós estaremos aonde há um juiz federal, estará o defensor público. Então há uma evolução da assistência jurídica e da democracia, porque não há defensoria sem autonomia e não há cidadania sem defensoria. E como é que o Ministério da Justiça está encarando essa redução de jornadas de vocês? Existe alguma possibilidade, né, de vocês, né, terem sucesso nessa empreitada de vocês aí? Nós temos uma relação bastante interessante com o Ministério da Justiça, porque é uma relação boa, porém a Defensoria Pública, ela, como um órgão autônomo, ela já tem um certo afastamento, ela não faz parte da estrutura do Ministério da Justiça. Mas vocês estão reivindicando ela faz isso? parte, mas factualmente há uma certa dificuldade. Nós estamos reivindicando isso ao Ministro da Justiça. Muitas vezes eles colocam que é o defensor geral que tem que resolver a questão da redução e da operação padrão. Não, a operação padrão, ela acontece por uma deficiência de uma gestão tanto do Ministério da Justiça quanto do Ministério do Planejamento e uma gestão geral do governo. 470 defensores públicos é brincar de fazer assistência jurídica. E isso, infelizmente, acaba sobrando para o Poder Judiciário, na medida que o Poder Judiciário, quando não conhece, não tem a oportunidade de conhecer as causas dos hipossuficientes, das pessoas que não podem pagar advogado, ele é taxado como elitista, como se fosse um Poder Judiciário que só conhecesse as demandas da pessoa que tem condições de pagar, quando não é verdade. Onde há defensoria, o Poder Judiciário recebe muito bem tanto a defensoria quanto a pessoa pobre. Só que são poucas as pessoas pobres que têm acesso à justiça. E com relação a essa reestruturação, o que vocês estão pedindo? Mais a contratação de mais defensores públicos, né, reajuste no salário que vocês recebem? Como é que está isso? Então, a estruturação do órgão como um todo, ela não foi feita ainda, né? Só a título de comparação, para mostrar como não foi feita. Hoje nós temos aproximados 5.300 membros da magistratura da União, juízes do trabalho e federal, 1.800 membros do Ministério Público da União e 8.000 advogados públicos federais. Nós temos 470 defensores federais. Então a Defensoria da União não existiu ainda. Então a estruturação dela prescinde que é imprescindível na estruturação dela que haja um defensor público onde há uma unidade jurisdicional da União. Isso já vem acontecendo em muitos estados. E isso tem que acontecer na União também, na Justiça Federal e na Justiça Trabalhista. Tá certo. Doutor Gabriel, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, e sucesso, hein? Muito obrigado.